O Gato Preto, Edgar Allan Poe. Para a narrativa mais selvagem, porém mais caseira que estou prestes a escrever, não espero nem peço que acreditem. Na verdade, eu seria louco de esperar isso, em um caso em que meus próprios sentidos rejeitam suas próprias evidências. No entanto, não estou louco, e com certeza não sonho, mas amanhã eu morro. E hoje eu desabafaria minha alma. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo de maneira clara, sucinta e sem comentários uma série de meros eventos domésticos. Em suas consequências, esses eventos aterrorizaram, torturaram, me destruíram. No entanto, não tentarei expô-los. Para mim, eles representaram um pouco além do terror. Para muitos, eles parecerão menos terríveis do que barrocos. Doravante, talvez algum intelecto possa ser encontrado que reduzirá meu fantasma ao lugar comum, algum intelecto mais calmo, mais lógico e muito menos excitável do que o meu, que perceberá nas circunstâncias que detalho com admiração nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a minha infância fui conhecido pela docilidade e humanidade de meu temperamento. Minha ternura de coração era tão evidente que me fazia zombar de meus companheiros. Eu gostava especialmente de animais, e meus pais tinham uma grande variedade de animais de estimação. Com eles passei a maior parte do tempo, e nunca fui tão feliz como ao alimentá-los e acariciá-los. Essa peculiaridade de caráter cresceu com o meu crescimento, e em minha masculinidade tirei dela uma de minhas principais fontes de prazer. Para aqueles que nutriram afeição por um cão fiel e sagaz, dificilmente preciso me dar ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da gratificação assim derivável. Há algo no amor altruísta e abnegado de um bruto que vai diretamente ao coração daquele que teve frequentemente ocasião de testar a amizade mesquinha e a fidelidade tênue do simples homem. Casei-me cedo. E fiquei feliz ao descobrir em minha esposa uma disposição que não era incompatível com a minha. Observando minha preferência por animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade de adquirir os mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um belo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, inteiramente negro, e sagaz em um grau surpreendente. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, que no fundo não era nem um pouco tingida de superstição, fazia alusões frequentes à antiga noção popular que considerava todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não que ela alguma vez tenha levado a sério esse ponto, e menciona o assunto por nenhuma razão melhor do que acontecer, agora mesmo, de ser lembrado. Plutão. Esse era o nome do gato. Era meu animal de estimação favorito e companheiro de brincadeiras. Só eu o alimentava e ele me atendia por onde quer que eu andasse pela casa. Mesmo com dificuldade, conseguia impedi-lo de me seguir pelas ruas. Nossa amizade durou dessa maneira por vários anos, durante os quais meu temperamento geral e caráter, por meio da instrumentalidade, da intemperança do maligno, experimentaram, coro ao confessar, uma mudança radical para pior. Fiquei dia a dia mais mal-humorado, mais irritado, mais independente dos sentimentos dos outros. Eu me permiti usar uma linguagem intemperante com minha esposa. Por fim, até ofereci violência pessoal a ela. Meus animais de estimação, é claro, foram feitos para sentir a mudança em minha disposição. Eu não apenas os negligenciei, mas os usei mal. Por Plutão, no entanto, ainda mantinha consideração suficiente para me impedir de maltratá-lo, pois não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando por acidente ou por afeto eles se interpusessem em meu caminho. Mas minha doença cresceu em mim, pois que doença é como o álcool? E finalmente até mesmo Plutão, que agora estava envelhecendo e consequentemente um tanto rabugento, até mesmo Plutão começou a sentir os efeitos do meu mau humor.
Uma noite, voltando para casa, muito embriagado, de um dos meus lugares de assombro pela cidade, imaginei que o gato evitasse minha presença. Eu o agarrei, quando, em seu medo da minha violência, ele infligiu um leve ferimento na minha mão com os dentes. A fúria de um demônio imediatamente me possuiu. Eu não me conhecia mais. Minha alma original pareceu, ao mesmo tempo, fugir de meu corpo, e uma malevolência, mais do que diabólica, alimentada com gin, emocionou cada fibra do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete. Abri-o. Agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, cortei um de seus olhos da órbita. Eu coro, eu queimo, eu estremeço enquanto escrevo a maldita atrocidade. Quando a razão voltou pela manhã, quando eu tinha dormido para se livrar dos vapores da orgia da noite, experimentei um sentimento meio de horror, meio de remorso pelo crime do qual eu era culpado, mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e ambíguo. E a alma permaneceu intocada. Novamente mergulhei no excesso e logo afoguei no vinho toda a memória do feito. Nesse ínterim, o gato se recuperou lentamente. A órbita do olho perdido apresentava, é verdade, uma aparência assustadora, mas ele não parecia mais sentir dor. Ele andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugia aterrorizado ao me aproximar. Eu tinha sobrado tanto do meu antigo coração que, a princípio, fiquei magoado por essa evidente antipatia da parte de uma criatura que outrora tanto me amou. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação, e então veio, como se fosse para minha derrota final e irrevogável, o espírito de perversidade. Desse espírito, a filosofia não leva em consideração. No entanto, não estou mais certo de que minha alma vive, do que de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma das faculdades primárias indivisíveis ou sentimentos que dão direção ao caráter do homem. Quem já não se surpreendeu 100 vezes cometendo uma ação vil ou tola, por nenhuma outra razão a não ser porque você sabe que não deveria? Não temos nós uma tendência perpétua, nos dentes de nosso melhor julgamento, de violar o que é a lei, simplesmente porque a entendemos como tal? Esse espírito de perversidade, eu digo, veio para minha queda final. Foi esse anseio insondável da alma de se irritar, de oferecer violência à sua própria natureza, de fazer o mal apenas pelo mal, que me incentivou a continuar e finalmente consumar o dano que havia infligido ao bruto inflexível. Certa manhã, com sangue frio, coloquei um laço em seu pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas escorrendo de meus olhos e com o mais amargo remorso em meu coração. Enforquei-o porque eu sabia que me amava e porque eu sentia que não me ofendia. Enforquei-o porque sabia que, ao fazê-lo, estava cometendo um pecado mortal que colocaria em risco minha alma imortal a ponto de colocá-la, se tal coisa fosse possível, mesmo além do alcance da infinita misericórdia do Deus misericordioso e terrível. Na noite do dia em que este ato cruel foi cometido, fui acordado pelo grito de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. A casa inteira estava em chamas. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu escapamos do incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha riqueza mundana foi engolida e me resignei a partir daí ao desespero. Estou acima da fraqueza de buscar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou detalhando uma cadeia de fatos e não desejo deixar nem mesmo um possível elo imperfeito. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com uma exceção, haviam caído. Essa exceção foi encontrada em uma parede de compartimento não muito grossa que ficava no meio da casa e contra a qual repousava a cabeceira da minha cama. O reboco aqui, em grande parte, resistiu à ação do fogo, detalhe que atribui ao fato de ter sido recentemente espalhado. Em torno dessa parede, uma densa multidão foi reunida e muitas pessoas pareciam estar examinando uma parte específica dela com atenção muito minuciosa
e ansiosa. As palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A impressão foi dada com uma precisão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. Quando vi essa aparição pela primeira vez, pois dificilmente poderia considerá-la menos, minha admiração e meu terror foram extremos. Mas, por fim, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, eu me lembrei, tinha sido pendurado em um jardim adjacente à casa. Após o alarme de incêndio, esse jardim foi imediatamente preenchido pela multidão, por alguém de quem o animal deve ter sido cortado da árvore e jogado através de uma janela aberta em meu quarto. Provavelmente, isso foi feito com o objetivo de me despertar do sono. A queda de outras paredes havia comprimido a vítima de minha crueldade na substância do gesso recém-espalhado. A cal, do qual, com as chamas e a amônia da carcaça, tinham feito o retrato como eu o via. Embora eu assim tenha explicado prontamente a minha razão, se não totalmente a minha consciência, pelo fato surpreendente que acabei de detalhar, não deixou de causar uma impressão profunda em minha fantasia. Durante meses não consegui me livrar do fantasma do gato, e durante esse período voltou ao meu espírito um meio sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e de procurar ao meu redor, entre os horríveis lugares que agora frequentava, outro animal de estimação da mesma espécie e de aparência um tanto semelhante com o qual ocupar o lugar dele. Uma noite, enquanto me sentava, meio estupefato, em uma cova de mais do que infâmia, minha atenção foi subitamente atraída para algum objeto preto, repousando sobre a cabeça de um dos imensos barris de gin, ou de rum, que constituíam a mobília principal do aposento. Eu estive olhando fixamente para o topo deste barril por alguns minutos, e o que agora me surpreendeu foi o fato de eu não ter percebido antes o objeto ali. Eu me aproximei e toquei com a mão. Era um gato preto, muito grande, tão grande quanto Plutão, e muito parecido com ele em todos os aspectos, exceto em um. Plutão não tinha pelo branco em nenhuma parte do seu corpo, mas esse gato tinha uma grande mancha branca, embora indefinida, cobrindo quase toda a região do peito. Ao tocá-lo, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se na minha mão e pareceu encantado com a minha observação. Essa, então, era a própria criatura que eu estava procurando. Imediatamente me ofereci para comprá-lo do proprietário, mas essa pessoa não reivindicou nada. Nada sabia, nunca tinha o visto antes. Continuei minhas carícias e, quando me preparei para ir para casa, o animal mostrou disposição para me acompanhar. Eu permiti que isso acontecesse, ocasionalmente inclinando-se e dando tapinhas enquanto eu prosseguia. Quando chegou em casa, domesticou-se imediatamente e tornou-se imediatamente um grande favorito de minha esposa. De minha parte, logo descobri que não gostava disso surgindo dentro de mim. Isso foi apenas o reverso do que eu havia previsto, mas não sei como ou por que foi. Seu evidente afeto por mim, bastante enojado e aborrecido. Aos poucos, esses sentimentos de nojo e aborrecimento transformaram-se na amargura do ódio. Evitei a criatura. Uma certa sensação de vergonha e a lembrança de meu antigo ato de crueldade impedindo-me de abusar fisicamente dele. Durante algumas semanas não ataquei ou não o usei violentamente, mas gradualmente, muito gradualmente, passei a olhar para ele com indizível aversão e a fugir silenciosamente de sua odiosa presença, como do hálito de uma pestilência. O que acrescentou sem dúvida ao meu ódio pela besta foi a descoberta na manhã seguinte a que o trouxe para casa de que, como Plutão, também tinha sido privado de um de seus olhos. Essa circunstância, no entanto, apenas tornou-se querida para minha esposa que, como já disse, possuía, em alto grau, aquela humanidade de sentimento que um dia fora meu traço distintivo e fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e puros. Com minha aversão a esse gato, entretanto, sua parcialidade por mim pareceu aumentar. Seguia meus passos com uma obstinação que dificilmente o leitor compreenderia.
Sempre que eu me sentava, ele se agachava sobre minha cadeira ou saltava sobre meus joelhos, cobrindo-me com suas carícias repugnantes. Se eu me levantasse para andar, ele ficaria entre meus pés e quase me derrubaria, ou, prendendo suas garras longas e afiadas em minhas vestes, escalaria dessa maneira meu peito. Nessas ocasiões, embora desejasse destruí-lo com um golpe, ainda assim era impedido de fazê-lo, em parte pela lembrança de meu crime anterior, mas principalmente, deixe-me confessá-lo imediatamente, por medo absoluto da besta. Esse pavor não era exatamente um pavor do mal físico, mas eu não saberia como definir isso de outra forma. Tenho quase vergonha de admitir. Sim, mesmo na cela deste criminoso, quase tenho vergonha de admitir que o terror e o horror com que o animal me inspirava foram intensificados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha esposa havia chamado minha atenção, mais de uma vez, para o caráter da marca de pelo branco de que falei, e que constituía a única diferença visível entre a besta estranha e aquela que eu destruí. O leitor se lembrará de que essa marca, embora grande, era originalmente muito indefinida, mas aos poucos, graus quase imperceptíveis, e que por muito tempo minha razão se esforçou para rejeitar como fantasiosos, ela por fim assumiu uma rigorosa distinção de contornos. Agora era a representação de um objeto que estremeço ao nomear. E por isso, acima de tudo, eu odiava e temia, e teria me livrado do monstro se tivesse ousado. Era agora, digo, a imagem da hedionda, de uma coisa horrível, da corda da forca. Ó lamentável e terrível máquina do horror e do crime, da agonia e da morte. E agora eu estava realmente miserável, além da miséria da mera humanidade. E uma besta bruta, cujo companheiro eu tinha destruído com desprezo, uma besta bruta para trabalhar para mim um homem feito à imagem do Deus Supremo. Tanto de ai insuportável. Ai de mim! Nem de dia nem de noite conhecia mais a bênção do descanso. E neste último comecei, de hora em hora, a partir de sonhos de medo indizível, a encontrar o hálito quente da coisa em meu rosto e seu vasto peso. Pesadelo encarnado que eu não tinha poder de afastar, incumbido eternamente no meu coração. Sob a pressão de tormentos como esses, o débil remanescente do bem dentro de mim sucumbiu. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos íntimos, os mais sombrios e malignos dos meus pensamentos. O mau humor de meu temperamento usual aumentou para ódio de todas as coisas e de toda a humanidade. Enquanto das explosões repentinas, frequentes e ingovernáveis de uma fúria a que eu agora me abandonei cegamente, minha esposa que não reclama, era a mais comum e a mais paciente das sofredoras. Um dia ela me acompanhou em alguma missão doméstica, até o porão do antigo prédio que nossa pobreza nos obrigava a habitar. O gato me seguiu pela escada íngreme e, quase me jogando de cabeça para baixo, me exasperou até a loucura. Erguendo um machado e esquecendo, em minha cólera, o pavor infantil que até então detinha minha mão, dei um golpe no animal, que, é claro, teria se mostrado instantaneamente fatal se ele tivesse descido como eu desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão de minha esposa. Incitado pela interferência, em uma raiva mais do que demoníaca, retirei meu braço de sua mão e enterrei o machado em seu cérebro. Ela caiu morta no local, sem um gemido. Conseguido esse assassinato hediondo, dediquei-me imediatamente e com total deliberação à tarefa de ocultar o corpo. Eu sabia que não poderia retirá-lo de casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos projetos passaram pela minha cabeça. Certa vez pensei em cortar o cadáver em fragmentos minúsculos e destruí-los com fogo. Em outra, resolvi cavar uma cova para ela no chão do porão. Mais uma vez pensei em jogá-lo no poço do quintal. Embalá-lo em uma caixa como se fosse mercadoria, com os arranjos usuais, e assim conseguir que um carregador o levasse de casa. Por fim, descobri o que considerei um expediente muito melhor do que qualquer um desses. Decidi colocá-lo em uma parede no porão, como consta que os monges da Idade Média cercavam suas vítimas.
Para um propósito como este, a adega estava bem adaptada. Suas paredes eram mal construídas e ultimamente haviam sido totalmente rebocadas com um gesso áspero, que a umidade da atmosfera impedira de endurecer. Além disso, em uma das paredes havia uma projeção, causada por uma falsa chaminé ou lareira, que havia sido preenchida e feita para se parecer com o vermelho do porão. Não tive dúvidas de que poderia facilmente deslocar os tijolos naquele ponto, inserir o cadáver e emparedá-lo como antes, de modo que nenhum olho pudesse detectar qualquer coisa suspeita. E nesse cálculo não fui enganado. Por meio de um pé de cabra, desalojei facilmente os tijolos e, depois de depositar cuidadosamente o corpo contra a parede interna, coloquei-o nessa posição, enquanto com pouca dificuldade recoloquei toda a estrutura como estava originalmente. Tendo adquirido argamassa, areia e fibras, com todas as precauções possíveis, preparei um gesso que não se distinguia do antigo, e com isso examinei com muito cuidado a nova alvenaria. Quando terminei, fiquei satisfeito porque tudo estava certo. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido mexida. O lixo no chão foi recolhido com o mínimo cuidado. Olhei em volta triunfante e disse a mim mesmo: pelo menos aqui, então, meu trabalho não foi em vão. Meu próximo passo foi procurar a besta que havia sido a causa de tanta miséria, pois eu havia, finalmente, firmemente decidido matá-la. Se eu tivesse conseguido encontrá-la, naquele momento não poderia haver dúvida de seu destino. Mas parecia que o astuto animal tinha ficado alarmado com a violência de minha raiva anterior e não queria se apresentar no meu estado de espírito atual. É impossível descrever ou imaginar a profunda e bem-aventurada sensação de alívio que a ausência da detestável criatura ocasionou em meu peito. Não apareceu durante a noite e assim, pelo menos por uma noite, desde sua introdução na casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi mesmo com o peso do assassinato sobre minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e meu algoz ainda não apareceu. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro aterrorizado fugiu do local para sempre. Eu não deveria mais contemplá-lo. Minha felicidade foi suprema. A culpa de meu ato sombrio me perturbou muito pouco. Algumas poucas perguntas foram feitas, mas foram prontamente respondidas. Até mesmo uma busca foi instituída, mas é claro que nada foi descoberto. Eu considerava minha felicidade futura garantida. No quarto dia do assassinato, um grupo de policiais entrou inesperadamente na casa e voltou a fazer uma investigação rigorosa das instalações. Seguro, no entanto, na inescrutabilidade do meu esconderijo, não senti qualquer embaraço. Os oficiais me mandaram acompanhá-los em sua busca. Eles não deixaram nenhum canto inexplorado. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, eles desceram ao porão. Eu não estremeci nem um músculo. Meu coração batia com calma, como o de quem dorme na inocência. Caminhei pelo porão de ponta a ponta. Cruzei os braços sobre o peito e vaguei facilmente de um lado para outro. A polícia ficou totalmente satisfeita e preparada para partir. A alegria em meu coração era muito forte para ser contida. Eu ardia em dizer apenas uma palavra a título de triunfo e tornar duplamente segura sua garantia de minha inocuidade. Cavalheiros, falei por mim enquanto o grupo subia os degraus. É um prazer ter dissipado suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, esta é uma casa muito bem construída. Posso dizer, uma casa excelentemente bem construída. Essas paredes... Vocês estão indo, senhores? Essas paredes estão solidamente montadas. E aqui, pelo mero frenesi do desafio, bati pesadamente com uma bengala que segurava na mão sobre aquela mesma parte da alvenaria atrás da qual estava o cadáver da esposa de meu peito. Mas que Deus me proteja e me livre das presas do arquidemônio. Assim que a reverberação dos meus golpes mergulhou no silêncio, fui respondido por uma voz de dentro da tumba, por um grito, a princípio abafado e quebrado, como o choro de uma criança, e então rapidamente se transformando em um longo grito alto e contínuo, totalmente anômalo e desumano. Um uivo, um grito agudo,
metade de horror e metade de triunfo, como o que poderia ter surgido apenas do inferno, conjuntamente das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios que exultam na danação. É loucura falar de meus próprios pensamentos. Desmaiando, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo na escada permaneceu imóvel, no extremo do terror e do espanto. No próximo, uma dúzia de braços fortes trabalhavam contra a parede. Caiu fisicamente. O cadáver, já bastante deteriorado e coagulado com sangue, ficou ereto diante dos olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha estendida e os olhos solitários de fogo, estava a besta horrível cuja arte me seduziu ao assassinato e cuja voz informativa me entregou ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro da tumba.